Por que eu odiei a volta do Dorival Júnior para o comando técnico do São Paulo? Tem uma música que os antigos adoram, chamada A Volta do Boêmio. Você deve ter ouvido, seu avô, seu bisavô deve ter cantado essa música em algum momento. No começo ela diz mais ou menos o seguinte: Boemia, aqui me tens de regresso, e novamente eu confesso, a volta do meu violão, mas pega a sua primeira frase. Boemia, aqui me tens de regresso. Harry Macias Júnior, presidente do São Paulo, o atual, ele com certeza cantou essa canção para a volta do Dorival Júnior, porque ele já tem idade suficiente para saber essa música de cor muito melhor do que eu e você que está assistindo esse vídeo. E a impressão que fica é que a mentalidade do tio Harry, do vovô Harry, está prevalecendo nessa escolha. É inacreditável como São Paulo é o time do corno. E eu tô falando com propriedade, não porque eu fui corno na vida, mas é porque eu sou torcedor de São Paulo. E eu me sinto traído pelo São Paulo, no mínimo, desde 2019. Eu tô falando isso porque em 2019 começou esse martírio de São Paulo de ficar trocando de treinador constantemente, porque já era o Fernando Diniz, o perninha. Aliás, Fernando Diniz é o corno, é o símbolo da lei do ex hoje, porque até o Corinthians, comandado pelo Fernando Diniz, consegue ganhar do São Paulo Futebol Clube. Não é mesmo? Ah, meu Deus do céu. Por que o nosso amigo Dorival Júnior não é uma boa escolha? Porque ele agiu de forma, como que eu vou dizer, corneante com o São Paulo quando ele decidiu sair do tricolor paulista lá em 2024 para comandar a seleção brasileira. Essa seleção brasileira, neste ciclo da seleção brasileira que já era rocambolesco. Vale lembrar que 2022, depois do segundo ciclo do Tite na seleção, eles decidiram trazer o perninha Fernando Diniz, que não deu certo. Aí tirou o Dorival de São Paulo, não tirou também, né? O Dorival aceitou, quis simplesmente ir porque achava que era a hora dele, a chance dele na seleção brasileira, e não deu em nada. Fez aquela Copa América ridícula, patética e acabou saindo do comando da seleção. Todo mundo escantando banco para que o Ancelotti pudesse ser o treinador da seleção. Ancelotti, que por sinal, se ele é culpado de alguma coisa nesse momento, é por ter aceito esse rabo de foguete, porque ele jamais poderia imaginar o Ancelotti que passaria pela humilhação de ser achincalhado por Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, e recentemente, como eu gravei no vídeo o último vídeo que vocês viram nesse canal, de ter o Rica Perrone fazendo aquela carta em defesa do Neymar. Então, desde aquele tempo, o São Paulo é o time do corno, né? E é inacreditável como troca de presidente, sai gente do comando de São Paulo porque estava com aquele esquema todo que acabou supostamente esvaziando os cofres do clube. E aí a gente tem, entre Fernando Diniz, perninha, até esse segundo mandato do Dorival Júnior, nós tivemos Marcos Visoli, Hernan Crespo, que para muitos foi injustamente mandado embora em 2026, e eu tendo a concordar com isso, né, porque a próxima escolha do segundo mandato do Hernan Crespo foi algo horroroso, né? Isso devia estar na culpa, nas costas da atual diretoria. Marcos Visoli, Hernan Crespo, Rogério Ceni, primeiro mandato de Dorival Júnior, Thiago Caprini, Milton Cruz, que na minha opinião é um homem sério, Luiz Zubeldia, que foi o que mais conseguiu se segurar no cargo, e nem achava o trabalho do Zubeldia, nem achava o trabalho tão ruim assim. Hernan Crespo de novo e Roger Machado. Roger Machado não durou, de acordo aqui com a minha pesquisa, ele não durou. Olha só, ele não durou 4 meses. Ele foi contratado em março de 2026 e foi mandado embora em maio de 2026. Quem foi a anta no São Paulo que contratou o Roger Machado?
É outro, o Roger Machado foi o cara que quase rebaixou o Inter. É outro que tem participação na culpa em ter aceito, mas mais culpa ainda é quem trouxe, quem contratou, quem mandou embora o Crespo para contratar o Roger Machado. E aí vão trazer de volta o Dorival Júnior. Tudo bem, tem aquele lance das pessoas ficarem apegados ao título da Copa do Brasil que ele conquistou com São Paulo e tudo, São Paulo que estava na fila há muito tempo, né, mas não, não é a solução, não é a solução. Eu acho que parte da solução, na minha modesta opinião, é mandar o seu Harry se aposentar. Tá? Ele que assumiu a presidência do São Paulo, ele que agora é responsável por toda essa pemba que o São Paulo está aguentando. Então, primeiro, e nada contra gente velha, tá? Eu tenho problema com gente velha que tem pensamento atrasado, que é rançoso, que vive num passado que não existe mais. Eu tenho certeza que Harry Messias Júnior, Macias Júnior, coitado, Harry Macias Júnior, ele é aquele cara que está com a mentalidade que antes era a dos cardeais do São Paulo, daquele povo que adorava dizer que o time era soberano, magnânimo, uma potência do futebol, e a mente dele está naquele tempo, ignora completamente que nós estamos em 2026. Claro que o Dorival Júnior tem culpa. Ele está aceitando de novo dirigir o São Paulo, um São Paulo que tem um elenco limitado, que tem isso fazendo o melhor futebol possível, é um futebol mediano, não é competitivo, não é um time que tem um plano de jogo. O Roger Machado nunca teve um plano de jogo, era um incompetente na atuação dele como treinador. E assim, que tragédia que é o São Paulo Futebol Clube. Eu tô vendo aqui as estatísticas, né? O futebol do São Paulo, que já teve o Muricy Ramalho que foi muito criticado, muito cobrado como treinador de São Paulo, ele teve um índice de aproveitamento de 62,52%. Coincidência ou não, o mesmo índice do maior treinador da história de São Paulo, que é o Vicente Feola. O Feola só está como líder dessa estatística porque ele teve mais jogos e mais vitórias, mas o percentual de vitórias e derrotas é o mesmo. O Feola teve 555 jogos com 310 vitórias e o Muricy Ramalho 474 jogos e 255 vitórias. Olha, o tempo perdoou o Muricy Ramalho como treinador de São Paulo. Porque a gente teve no meio do caminho as bombas do Fernando Diniz e a gente vai ter de novo o Dorival Júnior. Assim, não que o Dorival tivesse a obrigação de ir bem na seleção brasileira, não que eu queira ser um mal agradecido em função da conquista que ele teve com São Paulo na Copa do Brasil, mas por que que a gente não pensa em algo fora da curva? Por que que o São Paulo fica sempre agarrado aos micro-sucessos? Por que que os diretores, o presidente do São Paulo fica reciclando soluções do passado que hoje não funcionam? Por que que a gente não investe no novo? O São Paulo é o retrato daquele clube que se agarrou ao passado, que vive do passado, que não consegue olhar para o novo e que morre de medo de olhar para o novo e descobrir que se tornou obsoleto, ignorando o fato de que o novo sempre vem, ignorando o fato de que o novo sempre vem e que o novo vai vencer. É óbvio que eu vou desejar, como São Paulino, boa sorte para o Dorival Júnior, mas eu também vou desejar, desde já, que ele renove seus pensamentos, que ele realmente apresente algo novo para o São Paulo. E ainda assim, eu convido você que está assistindo esse vídeo a voltar com essa pauta em setembro. Eu falo para os meus amigos aqui em Florianópolis, vamos conversar em setembro para ver onde é que o São Paulo está. Porque não vamos nos esquecer que foi essa mesma diretoria que, por motivação de ego e motivação política, mandou embora o Hernan Crespo quando ele estava ocupando as 3 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. É óbvio que no começo do campeonato não significa nada você estar na liderança. O que importa é você estar nessa posição, sei lá, nas 10 rodadas finais.
Mesmo assim, não fazia o menor sentido na época mandar embora o Crespo apenas e tão somente porque o Crespo mandou a real. Não estava recebendo bons jogadores, estava num clube desestruturado, estava num clube que não tinha dinheiro e com uma diretoria que levantava várias dúvidas razoáveis sobre o que seria o futebol do São Paulo nos aspectos estruturais. O tempo está dando razão para o Hernan Crespo, da mesma forma como inocentou o Muricy Ramalho. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aliás, ao mesmo tempo, só para terminar o vídeo, está inocentando o Rogério Ceni, tá? Tem esse detalhe também. Para isso, essa diretoria incompetente de São Paulo presta. Boa sorte, Dorival. Você vai precisar e muita sorte para poder comandar esse São Paulo, tá?